A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 50. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Chegamos no capítulo 16. Não sei como é que tá na tua Bíblia. Na minha diz assim: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. É uma passagem muito conhecida da Bíblia, muito relatada também, assim, em vídeos, séries, filmes, porque é sobrenatural. Quem é Corá? Tem algumas Bíblias que dizem Coré. É o mesmo nome. Corá ou Coré é o mesmo. E o significado também é o mesmo. É calvo, careca. Corá era um líder. Ele era levita e era coatita. Nós sabemos que os coatitas eram responsáveis pelo santuário, pelos objetos sagrados, né? Pela arca, pelo candelabro. Então, ele fazia parte de uma elite. Por ser levita, ele já tinha uma proeminência, já tinha uma liderança, e ainda sendo coatita, era mais, vamos dizer assim, ainda especial, valorizado e importante. Datã. Datã era rubenita, quer dizer, era da tribo de Ruben. Se vocês lembram, quando a gente estava estudando aquela forma deles se acamparem e se levantarem para marchar, nós vimos que havia umas tribos que eram vizinhas de outras tribos. Então os rubenitas ficavam próximos aos levitas. E pode ser que por isso, né? E pelo ofício, pela vizinhança, proximidade, não sei. Porque Corá era levita, mas Datã e Abirão eram rubenita. Então, é o que dizem. Por que eles não eram todos rubenitas ou todos levitas? Não sei. O que quer dizer Datã? Datã, homem da lei. Abirão, meu pai é exaltado, ou meu pai é um exaltado, ou meu pai foi exaltado, não sei. O que a gente tem aqui? Ruben era a tribo. Ruben era o primogênito de Jacó, mas ele caiu de posto, né? Perdeu a sua primogenitura porque ele se deitou com a concubina de seu pai. E isso aparece na sua bênção, que o próprio Jacó fala. Mas aqui estão do lado dos levitas, né? Numa revolta, numa rebelião, num levante, num motim, numa conspiração, enfim, usa a palavra que tu quiser. 2. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram, presta atenção, contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? 250 homens contra Moisés e contra Arão. Vocês estão entendendo? E aí eles falam o motivo. Toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor, que é santo, né, está no meio deles. Essa seria a premissa que justificaria esta revolta, esta rebelião. E aí eu tenho que ponderar com vocês. O que eles estão falando está errado? Não. Porque Deus disse: sede santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Eu habito no meio de vocês, né?
Mas o que acontece? Toda seita, toda pessoa que tá com interesses, com objetivos escusos, ela não usa uma mentira, ela usa uma meia verdade ou uma meia mentira. Tu que é inscrito do canal A Bíblia Diz, inscrita do canal A Bíblia Diz, tu já deve ter ouvido várias vezes eu dizer cabeça de verdade com corpo de mentira, ou cabeça de mentira com corpo de verdade. Por que eu falo isso? Porque a mentira, se ela for 100% mentira, todo mundo vai ver que é uma mentira, não vai colar, não vai pegar. Se tu olha que tudo é verdade, glória a Deus, é verdade, não tem nada que se preocupar. Então, como é que o inimigo trabalha? Ele trabalha com o sofisma. O que é o sofisma? É o engano. É essa meia verdade ou esta meia mentira que leva as pessoas à confusão. Não, mas isso é verdade. Tá, mas e o resto? Porque o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não é 100% verdade, não é verdade, é mentira. Isso é o engano. Seitas que estão no meio do cristianismo, que se dizem igrejas, que se dizem seguidoras da palavra, elas fazem isso. Elas elencam, destacam, ressaltam uma meia verdade para enganar. O que Satanás faz? Ele se disfarça de anjo de luz para, se possível, enganar até os eleitos. Então ele não vai aparecer como diabo. Não, ele aparece como um anjo de luz. Então o que eles estão falando aqui? Eles estão falando uma meia verdade ou uma meia mentira. Toda a congregação é santa? Sim, Deus disse que o povo era santo. Ó, cada um deles é santo. E se a congregação é santa e se o povo é santo, Deus está no meio deles. Então cada um pode. Não precisa ter Moisés e Arão. Por que vocês se exaltam sobre a congregação? Essa é a justificativa deles. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Só que quem é que exaltou Moisés e Arão? Foi Moisés? E foi o próprio Arão? Não. Foi Deus que chamou Moisés. E foi Deus que separou Arão para o sacerdócio. E todos os da sua tribo, né? Que a gente viu. O sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Então, quem é que era sacerdote? Os descendentes de Arão. E aí, Corá, que era levita, não devia estar satisfeito em ser apenas levita, né? Como ele era um líder, imagina coatita, o que custa? Eu vou lá com 250 homens e derrubo Moisés e Arão. 4. Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso. Peguem incensários, você, Corá, e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Tipo, saiam da minha frente, desapareçam. O que Moisés está dizendo assim? Ó, não vou me estressar com vocês. Eu sei quem é que me chamou. Sabe? Moisés nem queria. Meu Deus. Moisés está dizendo, amanhã, pela manhã, Deus vai revelar. Deus vai mostrar quem é dele. Quem é escolhido, separado, santo, consagrado do Senhor.
Nem vou me estressar. Mas, claro, quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Né? O que quer dizer? Ele desabou. Ele ficou prostrado. Tipo, Senhor, misericórdia, né? Que é o que a gente faz quando algo sai totalmente do normal. 8. Moisés disse a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Imagina, tudo da mesma família, tudo da mesma tribo. Porque tu não pode esquecer, né? Um homem de Levi casou com uma mulher de Levi. Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. E aí nós já estudamos, ponderamos que Miriam, Arão e Moisés, né, vieram desta família. E aí Deus abençoou todos os levitas. A porção dos levitas era o Senhor. A herança dos levitas era o Senhor. E eu tenho dito para vocês, a única tribo que permanece até hoje é a tribo dos levitas, né? E aí, por isso que ele está falando, ó, filhos de Levi, agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Então, vocês não estão felizes, vocês não estão gratos, honrados por terem sido escolhidos, por serem a tribo do Senhor, escolhida pelo Senhor? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Tá entendendo que ficou bem claro? Deus separou os levitas para si. Os levitas são meus, lembra? Mas isso era diferente do sacerdócio. O sacerdócio era Arão e seus filhos. O sacerdote era Arão, era o sumo sacerdote. E os seus filhos, que eram 4. 2 ofereceram fogo estranho, se embriagaram, se embebedaram, aprontaram. Nadab e Abiú morreram. O Senhor os matou. Quem que sobrou? Eleazar e Itamar. E o que Corá está reivindicando aqui? Que por serem levitas e serem separados por Deus e serem santos, consagrados, também tinham que ser sacerdote, também deveriam ter os mesmos privilégios, prerrogativas, honras, distinção dos sacerdotes, que era Arão, Eleazar e Itamar. Só que são coisas diferentes. O sacerdócio era nomeação direta de Deus, era uma nomeação divina. Arão, ponto. Eleazar, ponto. Itamar, ponto. E os filhos destes, né? Como Nadab e Abiú morreram sem ter filhos, era Eleazar e Itamar e os filhos deles. Então, toda a tribo de Levi ficava de fora do sacerdócio. Vocês estão entendendo? Então, Corá está reivindicando equiparar os mesmos direitos, levitas e sacerdotes. Só que o sacerdócio era uma escolha, uma eleição, uma nomeação do próprio Deus. Diretamente de Deus. Escolhido por Deus. E eles não estavam querendo aceitar isso. Como eu disse, o sacerdote era levita. Era da tribo de Levi. Mas os levitas não eram sacerdotes. Eram coisas diferentes. 12. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não iremos. Então, assim, Moisés, como um líder experimentado e um homem de Deus, ele tratou o primeiro de Corá. Qual era a reivindicação, qual era a queixa, qual era o problema de Corá? Já entendemos, né? Ele queria que os levitas fossem sacerdotes, porque todos eram santos. Tá. Agora, ele chama separado Datã e Abirão. Por quê? Porque Datã e Abirão eram rubenitas, tá? Eram da tribo de Ruben.
E aí Moisés quer saber o que vocês querem, porque tipo, não era a mesma queixa, porque eles não eram levitas, né? Como Corá. Aí sabe o que eles dizem? Não iremos. Gente, olha só. Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Jesus amado. Datã e Abirão eram mais, como é que eu posso dizer, revoltados, mais rebeldes, mais revoltosos. A situação deles era mais declarada. Eles eram publicamente desrespeitosos, né? Eles desobedeceram deliberadamente a autoridade de Moisés. Não iremos. Eles começam falando não iremos no 12 e terminam no 14. Não iremos. Rebelde mesmo. Como eu disse, como criança, também é assim. Tem criança que é queridinha, fofinha, educada, mas não te obedece. E a outra é afrontosa, desrespeitosa e também não obedece. E vice-versa. Às vezes tem aquela que é querida e obedece, e tem aquela que às vezes é assim, mas também obedece. Então aqui o que a gente tá vendo? A gente tá vendo que Datã e Abirão, eles eram declaradamente rebeldes, né? Enfrentaram a autoridade de Moisés, assim, de uma forma declarada. Não iremos, não iremos. Por quê? O que tem aqui? O que a gente pode ver? Eles estavam com saudade do Egito. Porque o que eles estão? Eles estão com os olhos na terra, eles estão com os olhos nas bênçãos. Eles falam que o Egito, que era a terra da escravidão, da aflição, era a terra que mana leite e mel. Então eles estão comparando o Egito com Canaã. E lembra que Deus falou sobre isso, né? Que não era para olhar para o passado, para o Egito, e nem olhar para o futuro, para Canaã. Eles tinham que estar com os olhos na presença de Deus ali. E os rubenitas, assim como o seu pai, né, que era Ruben, olha que interessante, o filho quis a mulher do pai. Ruben quis a mulher de Jacó. E aqui, o que essa tribo está querendo? Voltar para o Egito. Saudades do Egito. O coração deles, os olhos deles, a vida deles, a expectativa deles era nas bênçãos. Eles queriam a terra que mana leite e mel. E não aceitavam que Moisés fosse príncipe, quer dizer, que Moisés mandasse, liderasse, né? Eles não aceitavam. Querem voltar para o Egito, mas lá quem mandava neles era o faraó, né? Então, bem mais feio, bem mais, como é que eu posso dizer, baixo, rasteiro, né? O que os rubenitas estão reivindicando. 15. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Olha só. Não tirei deles nem um só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então o que eu destaco aqui? Moisés ficou irado. Moisés ficou muito irado. Então, porque aqui tá
está sendo feito um juízo de valor. Estão acusando injustamente Moisés, né? E isso dói. Isso ofende. Isso fere. Isso magoa. Então ele ficou muito irado. Mas Deus apareceu. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. 20. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? Então aqui Moisés e Arão estão intercedendo pelo povo. Porque quando Deus aparece, quando a glória de Deus aparece, ele já quer acabar com todos, ele quer consumir tudo, ele quer botar um ponto final nessa história. E Moisés e Arão se prostram sobre o seu rosto e intercedem. E olha que lindo isso. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida. É Deus que decide. É Deus que doa a vida. Não é da vontade do homem. É Deus que decide quem vive e quem morre. E aí eles vêm com um argumento. Se um homem pecou, um só homem pecou, tu vai ficar indignado com toda a congregação? Então, um homem pecou. Toda a congregação vai ter que ser consumida por causa de um homem que pecou? É como fosse Adão pecou e toda a humanidade, né, foi contaminada. Então aqui tem uma questão espiritual muito forte. Um homem pecou e tu vai ficar indignado com toda esta congregação? Todos vão ter que pagar por causa que um pecou? Lembra quando Abraão intercedeu por Ló? Tu vai destruir toda a cidade. Isso aqui é próprio de alguém que ama, que tem misericórdia. E se nós que somos maus conseguimos ter misericórdia e perdoar, imagina Deus, que é misericordioso, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. 23. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Vocês viram que o On, filho de Pelete, aparece lá, mas ele não aparece, ele desapareceu. Eu não sei, mas eu acho que ele viu que isso aí não ia dar bom, hein? Que isso aí ia dar ruim. Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Me parece que aqui o On sumiu. Não tava que nem quando Deus castigou Miriam e Arão. Não foi castigado, né? Tipo, a pessoa se arrepende na hora certa. Ela tem, assim, a janela da oportunidade, né? E ela aproveita. 23, né? Vou repetir. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Homens perversos. Sabe o que é perverso? Perversidade? Perversão? É quando tu torce o que é direito. É quando tu consegue desvirtuar aquilo em que tinha virtude, qualidade, graça, bondade, algo bom. Por isso que a perversão, perversidade é algo tão grave diante de Deus. Como eu disse, tu pega uma meia verdade, tu pega uma meia mentira, tu faz uma mistura, como Satanás fez para Eva. Não, pode comer, tu não vai morrer não.
Não morreu naquela hora, mas e a morte eterna, né? Então, aqui está sendo dito: homens perversos, se afastem deles e de tudo que é deles, porque tudo gira em torno do pecado. Se afastem dos pecados deles, da influência deles, porque eles perverteram o juízo, eles perverteram a virtude, eles perverteram os mandamentos, eles profanaram, violaram, esculhambaram, bagunçaram tudo. Se afastem. Isso é o que nós devemos fazer. Não há comunhão, não há ligação, não há amizade com o mundo. O mundo está morto, jaz no maligno. Nós somos vivos, ressurretos, glorificados, santificados, justos e justificados. O que nós queremos com o mundo? 27. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Como eu disse, eu acho que o On, o filho de Pelete, se afastou, aproveitou a oportunidade. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então aqui, eu sei que tem muita gente que fica chocado, se tu já sabe a história, mas aí eu vou te dizer, olha o que a palavra está dizendo. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então, o que quer dizer? Eles estavam sendo apoiados pela sua família. As suas famílias estavam com eles neste levante, nesta rebelião. Lembra do mofo que se espalha? Tu imagina quantas vezes dentro da tenda, se puseram à porta da sua tenda. Quantas vezes eles falaram mal de Moisés e Arão dentro de casa? Quantas vezes eles murmuraram, criticaram, zombaram dentro de casa? Para que seus filhos, suas mulheres, suas crianças, todos fossem contaminados contra Moisés e Arão. Porque isso não acontece de um dia para o outro. Tu serve o feijão junto com a murmuração. Tu serve o arroz junto com a crítica. Tu serve o pão junto com a inveja. Tu entende? Tu vai derramando, destilando aquele veneno diariamente. E teus filhos vão se alimentando. Tuas crianças, tuas mulheres, tua família vai concordando. E isso vai se espalhando. Por quê? Tanto as mulheres quanto os filhos e as crianças estavam junto com eles. Então, 28. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Olha se essa palavra não é como o Senhor Jesus falava várias vezes para os fariseus que viviam criticando, questionando. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Então, Moisés está deixando bem claro aqui. É o Senhor que vai fazer justiça. É o Senhor que vai me defender. É o Senhor que vai me honrar. É o Senhor que vai definir, decidir essa história. O Senhor vai criar uma coisa nova. Algo que vai fugir da normalidade, daquilo que é comum, daquilo que é natural. Vai acontecer algo sobrenatural, inacreditável, inaudito, como dizia outra tradução. Eles vão descer ao mundo dos mortos vivos. Eles vão descer ao abismo, eles vão ser engolidos pela terra. Por quê? Porque eles foram contra Moisés? Porque eles foram contra Arão?
Não, porque eles desprezaram o Senhor. 31. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Lembra que tu não podia tocar nem no que era deles. Que coisa séria isso, meu Deus. Aí me lembrei da lepra de Naamã, que o Geazi cobiçou as roupas. Eliseu não quis nada, nem deu conversa, nem deu confiança. E o servo do profeta correu atrás de Naamã e recebeu as roupas, né, as vestes. E aí a lepra se pegou nele, na roupa. Então aqui, ó, ele repete, ó, todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Eu falei que era chocante, era dramático, algo impactante essa história, o capítulo 16 de Números. E aí, se tu tá acompanhando esse estudo, no primeiro capítulo de Números eu disse que muitas mortes ocorreriam, muita limpeza, muita peneira, né? Muitas coisas aconteceriam com este povo. E agora tu tá vendo, ó. Corá, Datã e Abirão e toda a sua família, todas as suas famílias e todos os seus bens e os 250 homens engolidos pela terra. A terra os engoliu. A terra os engoliu. E o fogo do Senhor consumiu os 250 seguidores partidários, os rebeldes, os revoltosos. 36. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, olha só, pecaram contra a sua própria vida. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for, olha só, nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Então, os incensários eram santos, e isso era um memorial, para que ficasse bem claro que quem era sacerdote era Arão e seus filhos. E isso era uma decisão única e exclusivamente de Deus. Isso era uma vontade expressa de Deus. Era uma dedicação, lembra que eu falei? Uma dedicação, uma nomeação, uma escolha, uma eleição divina. Nenhum ser humano foi consultado. É Arão e seus filhos, ponto final. E isso permanece até hoje.
Isso é muito forte quando a gente pensa assim, ó, que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote eterno. Por que tinha que ser separado Arão e seus filhos? Porque o Senhor Jesus, ele ia assumir o sumo sacerdócio. Ele ia entrar uma vez por todas no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e assim nos salvar. Então não pode ser qualquer um, não podia ser um estranho, entende? Tudo que Deus faz tem uma razão que se cumpre em Cristo. Tudo aponta para Jesus, para o Senhor Jesus. Então, aqui está a resposta, está a explicação, ó. Para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá. Corá era levita, e era líder, e era coatita. E o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Meu Deus. Basta um dia e uma noite no meio, meu pai falava isso. Quer ver tudo mudar? Espera passar uma noite, né? Espera passar um dia e uma noite no meio. E é verdade, né? Toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão. Então, o que estava acontecendo? Outro levante. Outra atuação maligna, porque eu já expliquei para vocês, murmuração é uma oração que tu faz pro inimigo, que tu faz pro diabo, para Satanás. A murmuração nasce no inferno. O inimigo assopra, sussurra, cochicha e tu, ó, fala. Quem muito abre os seus lábios aumenta sofrimentos à alma. Então, se tu fala demais, tu vai sofrer demais. E o contrário também é verdadeiro. Se tu fala pouco, se tu é de poucas palavras, a tua alma é curada, é sarada. Porque as tuas palavras são medicina, são cura, são bálsamo. Quem refreia a sua língua é um varão perfeito, é uma pessoa equilibrada, bem resolvida, consegue dar conta de tudo. A boca fala do que o coração tá cheio. São tantos exemplos. E aí, na minha Bíblia tá escrito, ó, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Vocês mataram o povo do Senhor. Mas foi Moisés e Arão? Não, foi a terra que engoliu, né? Foi Deus que mandou. O fogo veio de Deus. 42. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. De novo, Deus está irado. Uma grande ira da parte de Deus. Eu os consumirei num momento. Num instante acabo com esse povo todo aí. Aí o que acontece? Moisés e Arão se prostram diante do Senhor. 46. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas. Vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Arão pegou um incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou um incenso nela e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga.
Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Então Deus disse: faça expiação por eles. Assim como eu estava falando para vocês que Jesus, o sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, né? Uma vez por todas. Ele fez expiação por nós. Está consumado, está tudo pago, tudo quitado. Por isso nós somos salvos. E aqui Arão recebe a ordem de fazer expiação por eles. Neste momento, neste dia, morreram 14.700. Então tu vai vendo quantos morreram e quantos ainda terão que morrer, né, por causa desta murmuração. A praga cessou porque Arão fez a expiação. E olha que forte, hein? Arão ficou em pé entre vivos e mortos. O sumo sacerdote, assim como o Senhor Jesus. Ele morreu, esteve entre os mortos e ele ressuscitou. E ele está sentado à destra de Deus Pai. Jesus não está morto, ele é ressurreto dentre os mortos, glorificado. E Arão em pé entre vivos e mortos. O que está dizendo? Ele consegue. Ele é suficiente, ele é todo-poderoso. Jesus cumpriu, Jesus salvou, Jesus pagou, Jesus riscou o escrito de dívida. Ele fez o que era para ser feito. O sacrifício foi aceito. Temor. Esse é o nosso sumo sacerdote, esse é o nosso Salvador.